Dedicamos então o nosso estudo de hoje, 24 de novembro de 2014, para a elevação espiritual do querido Arthur, já foi citado aqui, Aharon Ben Barak, Zichrono Libracha, de abençoada memória. Um outro jovem que faleceu essa semana, lamentavelmente, num acidente de trânsito, Arie Ben Sarah Esther, Zichrono Libracha, Rivka Badov, Zichrono Libracha, Haya Batmeida, Zichrono Libracha. Todos que tiveram no nosso coração e pensamento também recebam nossa homenagem e nossa dedicação. Nós terminamos a aula passada, o estudo passado, mas chegando na parte da Kedushá, dentro da Amidah, do Shmona Esrei, né, das 19 Brachot. O que significa a palavra Kedushá? Quem sabe ler aqui no Sidur já vai responder sozinho. Santificação. Muito bem, santificação. Essa parte da reza especificamente, da reza da Amidah, é chamada de santificação. Alguém sabe se é só nessa parte de toda a tefilá que a gente faz santificação ou tem mais alguma? Exaltação tem. Não, santificação, Kedushá. Tem no Shabbat. Mas o que? No Shaharit? Que horas que a gente faz o Kedushá? Geralmente na hora do vamos ver, né? Não, aí é Kiddush. Não confundir Kiddush com Kedushá. Agora, se eu puder ajudar vocês, eu diria que Kedushá é característico normalmente pelo fato de conter 3 palavras que repetem. A mesma palavra se repete 3 vezes. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Quem sabe quantas vezes a gente fala isso? 3 vezes quando? Em alguma reza, durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano? 3 vezes ao dia na reza, né? 3 vezes ao dia a gente faz a reza. 3 vezes ao dia a gente faz a Amidah. Mas em toda a Amidah que a gente faz Kedushá, santificação? Quem sabe? Não, tem que ter a noite não faz. Então a gente faz normalmente só em Shaharit e Minha. Shaharit e Minha tem Kedushá. A Kedushá que fica na Amidah. Porém, tem uma outra Kedushá que também fala Kadosh, 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 que não fica na Amidah. Não, tá no começo. Que é quando? De manhã cedo. No começo. Shaharit, na hora que a gente está falando das brachot do Shema. Lembram que a gente comentou das brachot do Shema? Também tem uma hora que a gente fala Kadosh, 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 também é considerado uma Kedushá. E tem mais uma. No fim de Shaharit, quando a gente fala Uva Letzion Goel, depois do Ashrei ali, também fala Vata Kadosh Evtilot Israel, Vekara Zel Ze Ve'amar, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Certo? Tem que ter minyan para fazer aquele chá na Amidah? Muito boa pergunta. E a pergunta dela ainda foi precisa, porque se não fosse precisa eu ia ter que fazer uma explicação dividida. Ela perguntou se tem que ter minyan para fazer a Kedushá da Amidah. A Kedushá da Amidah precisa de minyan para ser feita, porque só é feita na Hazará da Amidah, quando o Hazan faz a Amidah em voz alta, depois que todo mundo já rezou em voz baixa. Agora, se fosse na Kedushá das bênçãos do Shema, ou então na Kedushá depois do Ashrei, no Valetzion, aí não precisa, pode falar o Kadosh Kadosh, pode falar. Na Shaharit de manhã, eu costumo fazer, mas só uma dúvida que eu tenho. Aquela parte lá do Razão, lá, aquele receita de Gadal e tal. É necessário rezar ou não? Aqui. Quando a gente reza sem minyan, a gente não faz o Kadish. O Kadish, assim como aquele do chá da Amidah, precisa de minyan para ser falado, e é falado pelo Hazan e outros tipos de Kadish pelos enlutados, como vocês já viram muitas vezes, inclusive lá no Tatu normal. Esses Kadish aí sem minyan não precisa. Nenhum deles, nenhum tipo de Kadish é proferido via de regra sem um minyan, sem um quórum. Não, toda Amidah que se faz pela manhã em família, Alguém tocou ali. Toda Amidah que faz em família pode dizer o Kadosh? Então, em família, você não quer dizer com minyan, né? Sem minyan. Então, você fala o Kadosh da bênção do Shema e do Valetzion, mas não fala o da Amidah. O da Amidah você pula. Tá? E o Kadish nunca se diz também em famílias? Também não. Preferencialmente não. A gente pode estudar ele, tentar entender o que ele significa. Tá? Muito bem. Uma pergunta aqui, para gerar uma polêmica no nosso estudo. O que quer dizer santificação? O que quer dizer santificação? Boa pergunta. Separar.
separar. Tem várias. Eu gosto. Vai separar em que momento? O que quer dizer separar? É. Consegue me dizer? Por exemplo, um rei ou alguém, ou um sacerdote especial para determinado serviço. Ele é separado para aquilo. Então ele é santificado para aquilo. Santificado para aquilo. Tá bom. Respondeu em parte a nossa pergunta. Mas vamos mais além ainda. Porque separar no sentido de santificar aqui é você diferenciar aquilo que é santo daquilo que não é santo, que é profano. Bem-vindo, meu querido, tudo bom? Nesse sentido, a separação. Bem-vindos, pessoal da Yad Elial. A gente já começou, mas a gente vai começar o objeto do estudo da aula já já. Eu estou perguntando o que significa santificar. Então, essa resposta do separar, ela traz a ideia da distinção. E por que é importante a gente separar o que é santo do que é profano? O que é santo? Qual a definição de santo? Polêmico. E até que ponto a pessoa se torna profana? Mas o que significa santo? O que significa profano? Alguém não consegue me definir? A gente usa tanto essas palavras, a gente tem que saber o que elas Pelo representam. que eu sei, profano é todo aquele que ou não pratica as mitzvahs, vive uma vida, tipo, de qualquer Desregrada. maneira. Esse pra mim é um profano. Tá. Na minha Perdulária. consciência. Uma vida perdulária. O cara tá nem aí, não quer cumprir nenhuma mitzvah, tipo, sei lá, pra ele tudo é... Então pra mim esse cara é um profano. Vamos perguntar aqui para a nossa jornalista Lídia. Você quer definir para a gente o que é santidade ou o que é profanação? Vamos ver se funciona também, né? Não tá rolando, eu acho. Alô? Bom, whatever. Tem o altar, por exemplo, o altar era santificado. O altar era santificado. Então, mas o que é? Então não vamos parar de falar de santificação. O que é santo? Santo seria, sei lá, uma bondade suprema, uma coisa livre dos conceitos que você possa definir humanamente. É uma coisa, uma bondade suprema por si só. É uma coisa pura por si só. Voltado só para Hashem, vamos colocar assim. Exato, voltado só para Deus. Uma coisa totalmente... Pode ser, mas eu ainda acho que fica um pouco subjetivo, né? É, Voltado a Deus. Tem gente que mata em nome de Deus, Deus me livre, mas... E é um cara voltado a... Deus, né? Então, vai entender, né? Estranho. O que é santidade, pessoal? Santificação, eu acredito que não é uma pessoa totalmente separada, isolada de todos, mas, porém, que tem temor, tremor, as mitzvahs, a Hashem, e porém, Então, não é aquele cara totalmente fechado, isolado. A profanação, como a gente tentou, talvez seja mais fácil primeiro tentar definir. Muito do que foi falado sobre a profanação é mais ou menos a forma como eu entendo também, que é desmerecimento, desregramento. A gente vai largando, empurrando com a barriga, sem medir consequências, sem envolver a nossa consciência por trás das coisas. Por que é importante termos consciência naquilo que fazemos? Quem pode me responder isso? Pergunta que todos nós devemos nos fazer todo dia. Sim, pelos atos que virão ocorrer. Porque a gente sabe que nossas ações vão produzir consequências que podem interferir na vida dos outros de uma forma... na nossa, na dos outros, no mundo, em tudo. Como assim? Uma coisa errada sua, uma atitude sua, o mundo pode sofrer também. Muito bem. Cada sua atitude. Exatamente. E às vezes até uma atitude certa, no momento errado, na mão das pessoas erradas, pode ser usado como, por exemplo, matar em nome de Deus. Deus deveria ser o referencial de vida das pessoas. E o judaísmo entende exatamente assim, dessa forma. Eu entendo assim. Tanto que nesse Shabat que a gente santificou o novo mês, a gente fala, Deus não sei o que nos deu uma vida boa, uma vida com saúde, uma vida com sustento, uma vida com prosperidade, uma vida... Tudo vida, vida, vida. A gente pede vida em tudo aquilo que a gente pede. Então, profanação, seja ela, entre aspas, espiritual ou qualquer tipo, é aquilo que está desmerecendo, desunindo, destruindo, que não está somando, está de alguma maneira subtraindo, fazendo com que as coisas se percam. Caiu a sala aqui. Desonrando, né? Tudo aquilo que é sagrado, na realidade. Desonrando, enfim.
Isso é a profanação. O contrário é a santificação. Quando a gente fala de santificar ou santificação, é óbvio que a gente está relacionando a ideia de Deus, a ideia de que existe um Criador, e que essas ações elas se alinham com o propósito do Criador ter criado tudo que existe. Certo? Aí a gente começa a andar dentro do terreno obscuro da santificação. Certo? Aquilo que se alinha com o Criador, aquilo aproxima ele. Aquilo nos torna representantes legais dele no mundo material que ele criou. E no ser humano, que tem um livre-arbítrio tão grande que pode simplesmente virar as costas para o Criador e viver uma vida de profanação. Profanação não está necessariamente ligado a mitzvot, aos mandamentos divinos, até porque o que eu vou falar, que eu já falei antes, olá pessoal, é profano, é polêmico, mas é real. Deus, a gente não pode tentar limitá-lo de forma alguma, mas eu tenho certeza que ele ama muito mais alguns ateus que existem por aí, que se esforçam para serem boas pessoas, preservarem a natureza, serem receptivos e bem educados com todo mundo, com boa fé e boa vontade, do que muitos ditos religiosos que dizem que acreditam nele e fazem barbáries, ou matam, ou não sei o quê. Isso eu acho que é primordial para a gente acreditar em Deus. E aí a gente está falando uma coisa polêmica. Peraí, então um ateu é santo? Ué, depende do aspecto que você está analisando, da ótica que você está colocando ali. Sim, as ações de uma pessoa geram consequências. A partir do momento que essas consequências se alinham ao propósito da criação, elas são santas, elas são diferenciadas, separadas daquilo que é feito na inconsequência, que é feito na irresponsabilidade. Elas vêm acrescentar a toda a existência. A gente vê a evolução humana por um lado e por outro lado vê também a destruição que ela causou, quanto nós somos maravilhosos enquanto criação, potencial que a gente tem, ao mesmo tempo quanto somos perigosos para a nossa própria sobrevivência. Entendem? Então a ideia da santificação e da profanação é muito mais isso. O que nos aproxima da criação? O que nos torna representantes legítimos do Criador? A santidade, a santificação. E o que é isso? É nos alinharmos justamente ao propósito da criação. E aí eu quero polemizar, antes de fazer a leitura daqui do chá, que é onde nós começaremos, a gente vai ler a bênção que vem posterior, que é a de cima, a Takadosh. E depois a gente estuda ela de novo, se for o caso. A Takadosh veshim hakadosh. A gente fala, né? Você é santo e teu nome é santo. Que confusão, né? O Kudoshim bechol yom hallelu chasela. E santos são aqueles que todos os dias te louvam, engrandecem. Que el melech gadol vekadosh atah, pois você é o grande rei santo. Baruch atah Adonai Hael HaKadosh. Bendito és tu, né? Nosso Deus, o Deus santo. O que isso nos faz pensar no momento que a gente já definiu mais ou menos o que é santidade? Atah Kadosh, você, nosso Deus. O que Deus representa para uma pessoa que acredita nele? Alguém sabe me responder? Independente da religião, não só na nossa. Eu entendo. O que Deus representa para uma pessoa que diz acreditar nele? Alguém sabe? O que Deus representa na sua vida, Mal? Eu acho que é como se fosse realmente uma espinha dorsal, né? Ele é o centro, é a referência, é a direção, é a meta, é a consequência. Nós sozinhos não poderíamos seguir e criar um caminho bom para nós ou não? Na sua opinião, como uma pessoa entendida de história. Então, eu vou falar isso Bom de e mim, ruim, né? Eu quase, principalmente quando eu estava terminando a faculdade, eu quase beirei o ateísmo, né? Mas de alguma forma eu não consegui chegar nesse nível, justamente por achar que existia, por sentir, na verdade, por sentir não, por ter certeza que tinha alguma coisa maior além de tudo. E que de certa forma, mesmo que
para aquela época, ainda que eu não citasse, eu não reverenciasse, eu não lembrasse dele, ainda assim, se eu fizesse algo que fosse para o bem, de alguma forma eu estaria me relacionando com ele. Eu não sei se... Eu tenho vários amigos que são ateus. E como você disse mesmo, por incrível que pareça, são as melhores pessoas que eu conheço. Pessoas de luz, né? Muito éticos, né? Meu patrão é... Então, Te leva o nosso conselho. Eles acreditam em tudo. eu fico me perguntando, na verdade, por que alguém seria ateu? Né? E ao mesmo tempo seria tão bom, na nossa definição do que é bom, do que é ruim, né? Eu conheço muitas pessoas ateus, assim, e é uma coisa muito louca, assim, quanto maior o nível intelectual da pessoa, de estudos e tal, eles beiram a ser ateus, assim, porque muitos falam, né, quantas barbaridades foram feitas em nome de Deus, das religiões e tal, então eles falam, eles não gostam da palavra moral, isso não é moral, é algo religioso e tal, então eles são pautados pela ética. E eu já cheguei a beirar a ser ateu. Mas eu passei momentos tão difíceis da minha vida que eu tive que ter Deus, que eu digo que Ele me carregou naqueles momentos difíceis e tal. Então, assim, eu digo assim, eu respeito eles, mas assim, é muito difícil ser ateu, porque no momento difícil de sua vida, você se agarra a Deus. Então, eu acho que o ateísmo, em grande medida, ele vem por conta, principalmente... Só eu que acho que é fácil ser ateu? Desculpa me interromper, querido. Eu acho muito fácil. Fácil? Acho que Não já é complexo. Não, eu acho não. Complexo, Eu acho- complexo. eu acho- Não, acho pessoal, difícil. quantos já usaram indevidamente o nome de Deus? Essa palavra, com todo respeito, é mais rodada do que... Entendeu? Então, Já é por usaram isso. para matar, usam Usar para pra segregar, segregar. para dizer quem é melhor, quem é pior, entendeu? Então, enquanto palavra, é uma coisa que também está banalizada e sim leva muitas pessoas a falar, não, eu não quero me meter nisso porque isso é uma coisa Mas que é- serve é. para o mal. Mas aí E pode eu vou ser uma acabar- boa pessoa pode sem abrir- acreditar em Deus. Muda alguma coisa da parte do Criador, será? Não. Não. Sobre o ateísmo, o problema que existe ateu e não ateu, eu vejo que é porque a pessoa tem a ideia de imaginar Deus como algo existente de forma física. De uma forma que, tipo, eles imaginam um cara grande, barbudo, com tridente no céu, que é o cara que julga tudo. A partir desse momento, você humaniza a criação que não é humana. Por exemplo, tudo contém Deus. Eu vi essa explicação de um filósofo. Tudo contém Deus, mas Deus não está contido em nada. Spinoza, né? Ele está acima de tudo, ele está fora ateu. do sistema que ele criou. Mais ou menos. Mais ou menos, Entre entre muitas aspas. aspas. Por exemplo, por que não dá para ser ateu? Porque, assim, eu imagino, porque o ateísmo, ele prega a falta de uma estrutura inteligente criando o universo. Mas o que é... Então, se não tem uma inteligência, há um caos. E o caos não pode ser inteligente por si só, porque é caos. Então, qual seria a probabilidade do caos existir dentro do seu corpo? O que eu entendo como caos? Vamos pegar um caos pequeno, caos que eu imagino ser uma célula explodindo dentro do seu corpo. Ela simplesmente cresce e ela se espalha e morre. Há uma explosão celular. E a outra nasce para substituir. Se ela não nascer exatamente no momento que a outra morrer, ou se a outra não morrer quando essa nascer, ou você vai ter um câncer, ou você vai se decompor. Assim é todas as coisas do universo. Mas o fato da pessoa não acreditar Não nisso a torna nem melhor não nem impede pior. ela de ser uma pessoa... Porque o que a gente fala é de a existência da ética e da moral dos bons costumes está atrelado à cultura, à nascência, ao modo de vida que a pessoa teve e à educação ao que ela recebe. desenvolvimento da Que, sociedade. aliás, é um dos sociedade, motivos da que civilização. até hoje não há paz entre Israel e nem Palestina. Porque desde criança, o grupo palestino e o israelense, ambos ouvem que o seu vizinho é uma merda, que seu vizinho é ruim, que seu vizinho é corrupto, que seu vizinho tem que morrer. Então é muito difícil uma criança amar aquele povo, que é o contrário do seu, porque para um judeu, eles são uns loucos, eles estão tacando foguete pra gente. E para os palestinos, aqueles caras, só eles querem água, só para eles, comida só para eles, querem a gente morrendo de fome Mas aqui. não vamos entrar muito Vai nesse nisso. assunto, que senão a gente não vai conseguir voltar. Mas a ideia, a princípio, é essa. Então a gente fala, você é santo e teu nome é santo.
O pessoal que entrou depois está na página 67 do Seguro. Muito do que vocês falaram é mais ou menos como eu definiria. O que significa, o que Deus representa para uma pessoa que acredita nele? Um referencial. Se eu tivesse que definir em poucas palavras, é isso. Por que apenas um referencial? Porque a minha opinião não representa uma verdade absoluta. Eu não tenho como saber de coisas que estão além do meu conhecimento. Eu posso aprender, posso buscar me informar, mas a minha verdade não é absoluta. Por isso, quanto mais pessoas, a gente tem mais informações convergindo. Eu acho que em grande medida o ateísmo vem daí quando ele surge. Por conta quando a intelectualidade ela começa a desconstruir o conceito da divindade. Mas por que isso acontece? Porque às vezes o conceito da divindade se mostra obsoleto, falho. Mas o que quer dizer o conceito da divindade que a gente está sendo ousado de falar que ele pode ser falho? A forma como ela foi se transformando no decorrer da nossa história. Aí que entra o problema entre a pessoa que é por ateísmo, quer dizer, que nega a existência de Deus, ou a pessoa que nega a religião. Tem muita gente É uma que nega... diferença muito grande. Mas tem muita Esse é gente... mais ateu do que aquele que é ateu. Não, você sabia? o que acontece com muita gente é a pessoa que nega a religião, se ela não é tão estudada, ela vai falar que ela é ateia, à toa. Ela pratica o ateísmo, mas ela está negando a religião, na verdade. Sim, na verdade ela é Aí a deísta. questão do É. agnóstico. Agnóstico, O agnóstico, ele não tem religião, mas ele não acredita, mas ele não nega a existência de Deus. Sim, até porque não consegue explicar, né? Não consegue Exatamente. explicar. Eu vi gente assim. Tem diferença. Agnóstico, assim, eu não acredito em Deus, mas eu não chego a falar que ele não existe. O ateu não, ele declara, Deus não existe. Sim, mas a gente está querendo colocar acima de tudo que o que determina são as ações, e não tanto o que a gente fala ou não. Porque apesar da nossa fala ter um poder muito grande, nós somos apenas pequenos seres da criação. Não muda nada. E vamos tentar não ir demais para esse lado do ateu, apesar que é um tema legal, talvez até para a gente fazer um estudo sobre o assunto. Mas focar um pouco aqui para a gente poder voltar, inclusive, para aqui do chá, que é o tema que a gente quer hoje. Atakadosh vishim hakadosh. Como eu falei, Deus representa para uma pessoa que acredita um referencial. Referencial para quê? O criador, o inventor daquilo ali te deu o manual, e você recebeu e vai saber usar da melhor maneira, além do manual, daquele que criou, que inventou. Deus deu para a Torá, Deus deu a Torá para o mundo, deu para os nossos ancestrais. Para quê? Para a gente entender como funciona a vida. É um registro que mostra seres humanos sujeitos aos mesmos desafios e como eles se destacaram em meio a um mundo maluco de profanação, onde as pessoas não tinham regras. A sociedade foi se desenvolvendo, mas se a gente olhar na Idade Média, se a gente olhar o que acontece no Oriente Médio hoje, as decapitações e tal, a gente vê que em outros tempos a vida não tinha valor nenhum. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma sociedade civil que mais ou menos, bem ou mal, valoriza, preza a vida como seu bem maior. Bem mais ou menos, né? Beleza. Eu digo institucionalmente, mais ou menos é assim. Então, quando a gente fala, você é santo, e teu nome é santo, a gente está querendo dizer o referencial que você representa para nós é o referencial positivo. É a boa influência, aquilo que vai nos fazer escolher o caminho aqui, que pode ser até um pouco mais difícil, mas é aquele que a gente tem certeza que vai chegar no melhor lugar. Ukdoshim becholom halu hasela. Como assim? Você é santo, teu nome é santo, e santos são... Peraí, Deus é santo e existem outros santos? Polêmica de novo. Não. Tá muito Santos, hoje, né? santos são aqueles que te engrandecem, te louvam todos os dias. Por quê? Deus precisa ser engrandecido, louvado, adorado? Lindo, maravilhoso, eu te amo, não sei o quê? Não. Não! E para que serve todo esse louvor e engrandecimento? Para reforçar o referencial que ele representa na nossa vida. Nós não somos perfeitos, e por isso, por mais que eu adore o mal aqui do meu lado, ele não pode ser a minha influência cega da vida. Porque como ser humano como eu, ele está sujeito a errar. Ainda que com mais conhecimento que ele tenha do que eu, ele possa já caminhar com passos mais concretos, e eu posso aprender isso dele, eu não posso cegamente me apoiar. Por isso que Yaakov, Yosef, e talvez Moshe Rabbeinu não, mas principalmente Yaakov e Yosef não foram enterrados no Egito, eles não queriam virar fonte de
motivo de idolatria dos egípcios, que queriam atribuir a eles a bênção que eles trouxeram. Mas eles trouxeram não por si só, porque eles trouxeram uma boa influência para os egípcios. E aquilo produziu bênção. É interessante a gente ver na história, ele fala, promete que você não vai me enterrar no Egito. Nossa, ele despreza o país que o acolheu, que deu para ele o melhor lugar que eles tinham para o povo viver, que depois veio oprimir, mas antes estava tudo numa boa. Por que eles desprezaram? Que diferença tinha a terra de Israel, Canaã, como a gente quiser chamar, que eles não podiam ser enterrados no Egito? Essa é a resposta, eles não queriam ser idolatrados. As pessoas não tinham um referencial tão claro. E por isso que engrandecer e louvar a Deus é tão importante. Não porque ele precisa da nossa bajulação, mas porque nós precisamos ter muito claro para nós qual é o nosso referencial, qual o caminho que a gente vai seguir. Shema Israel, a gente tem que ouvir que todos nós somos iguais. Mesmo aquele que não concorda comigo, ele não é menos, ele não é pior. Ele é um desafio para a minha capacidade de dialogar, para a gente poder caminhar juntos para um caminho específico. Por isso, santos são aqueles que te louvam todos os dias. Eles engrandecem para si mesmos o referencial que você representa. E eles buscam seguir o teu caminho e serem legítimos representantes de Deus na Terra, que é o pacto que ele fez com Avraham Avinu. Ou seja, remonta ao princípio do judaísmo. Se é que a gente pode chamar de judaísmo, mas da fé abrâmica israelita. Nesse caso aí, rapidinho. Pode falar. Não é o tempo, não é? Quando saiu do Egito, não deixaram o seu corpo não ser idolatrado. Mas os egípcios não podem idolatrar ou o israelita pode? Muito bem. O que é idolatria? É você fazer referência ou procurar, através daquilo, realizar a sua vida e aquela pessoa, ela é a fonte, a intercessão, sei lá, alguma coisa assim. Ela que te deu, ou seja, desvia o foco. Boa. Você dançou, no final você fez o gol. O que é idolatria? Vamos tentar voltar para a linguagem que a Torá usa, que os sábios usaram também. Avodá zará. O que é avodá zará? Avodá, trabalho, zará, zar, estranho. O que é uma coisa estranha? Uma coisa que a gente não entende. Uma coisa incomum, uma coisa que a gente não entende, uma coisa estranha. Indefinida, indefinível. Fora do alinhamento. Fora do... O que é estranho? Não está no padrão. Vamos colocar assim palavras bonitas e conceitual. Se alguém discordar, por favor, fale. Estranho é tudo aquilo que não se justifica. Não tem porquê, não entendo. Nossa, a pessoa é muito estranha. Por que ela é assim? Não que ser normal seja bom, é muito relativo isso. Fugir do padrão. Sei lá, você vê um negócio que você não sabe definir, você fala, nossa, que negócio estranho. Estranho. Sem sentido. Vazio. Sem sentido, sem justificativa, sem avodá zará, um trabalho sem sentido. Dentro da ideia da avodá zará, a idolatria é uma das categorias. Por que a idolatria especificamente é um trabalho estranho, um trabalho estúpido, um trabalho sem sentido? Porque você projetar toda a salvação da sua vida num objeto, com perdão da palavra, um objeto idiota, por mais complexo que seja, a estátua, um computador, não sei o quê. Hoje a gente tem muito isso com o celular. Ele é muito importante, mas ele não é o centro da nossa vida. A gente pode usá-lo como a ferramenta central da vida, mas ele não é o centro. Se a gente está no meio de pessoas, a gente não deve ficar a gente deve interagir. Ele serve para nos permitir isso também. A menos que seja para incrementar, para um estudo. Não estou dizendo que a gente não possa usar, pessoal. Só não pode ser o nosso foco. Por quê? Por que eu não posso acreditar que isso aqui vai salvar a minha vida? Porque isso aqui é uma coisa que foi feita pelas mãos do meu amigo aqui. E algo que foi feito pelas mãos de um ser humano, eu mesmo posso fazer. Como que eu estou projetando? Isso não vai me salvar. Quem pode me salvar sou eu mesmo. Como diz o Pirkei Avot, a ética dos pais. Imena lili, se eu não fizer por mim, mili. Quem fará por mim? Urshani la'atzmi, quando eu faço por mim, mani, o que eu sou. Eu preciso saber o que eu sou quando eu estou tentando fazer por mim. Isso é o desenvolvimento da consciência. E a última frase que completa essa reflexão é Veim lo achshav matai, e se não agora, quando?
O momento da nossa vida é agora, acreditar num Deus invisível que tanto zoaram da nossa cara durante a história do nosso povo, tanto tiraram sarro, falando, vocês acreditam num Deus invisível, que não existe, que não é... Até hoje um pouco menos, eu acho, mas... Tanto nos zoaram, mas o que quer dizer acreditar num Deus invisível, onipresente, onipotente, onisciente? Quer dizer que Ele está aqui em tudo que nós fazemos, mas a minha conduta pode aproximá-lo da minha vida ou afastá-lo da minha vida. E mesmo que eu tenha uma conduta ruim que afaste Ele da minha vida, eu posso até receber bênçãos. Tem muitos perversos que estão numa boa. Coelho fala isso, o Talmud discute isso, o que quer dizer? E quer dizer que a gente tem testes na vida. Nós não somos donos da verdade, nós não somos juízes e não podemos julgar. A gente desconhece a realidade além. Agora vamos a Kedushá. Acho que agora a gente conseguiu se introduzir o suficiente no assunto de Kedushá. Desviar o referencial, exatamente, Davidson. Exatamente. Kedushá. Vejam só que coisa mais linda. Nakdishach venaritzach. Vamos todo mundo repetir. Nakdishach venaritzach. Nakdishach venaritzach. Kenon siach sod. De novo. Kenon siach sod. Sarfei, Kodesh, Ameshaleshim, Lecha, Kedusha, Kakatuv, Aliad, Neviecha, Vekara, Zelze, Veamar. Quem quer traduzir aí, por favor? Nós te santificaremos e reverenciaremos com um tom harmonioso, como aquele usado na Assembleia dos Santos Serafim, que 3 vezes proclamaram a tua santidade, porque assim está escrito pela mão do teu profeta, e chama um ao outro e diz. Vejam só, a gente acabou de tentar definir o que é santidade, certo? Para que a gente se reúne na sinagoga? Para estudar, para rezar. Qual a importância do templo? A gente se reúne para fazer uma coisa só. Todo mundo ao mesmo tempo, rezando a mesma coisa, ou estudando, nesse caso, porque os mesmos assuntos, o mesmo propósito, vamos dizer, comum. O que acontece quando o ser humano se une para fazer uma coisa positiva? Ele consegue fazer uma coisa grande. Unem-se as energias. Mais força. E todos nós conseguimos, como um só, fazer a mesma coisa. Por isso a santidade se revela. Deus gostaria que a humanidade fosse num único caminho. O que não quer dizer que eu tenha que ser igual a você, a você, a você. Mas que mesmo tendo diferenças, temos semelhanças que são muito maiores. A começar pela aparência. Ah, porque um tem barba comprida, outro tem barba curta, o outro não tem. Essa é a diferença que chama a atenção. Graças a Deus a gente tem 2 olhos, um nariz, uma boca, ouvidos. É o mais que tem barba. Né? Eu adoro dar esse exemplo. A gente tem que ver primeiro as coisas que nos identificam, as semelhanças. Porque as diferenças, elas nos enriquecem. Só uma pessoa que tem uma barba comprida sabe a experiência que é. Só uma pessoa que tem barba sabe a experiência que é. Só uma pessoa que não tem, como as mulheres, e que não precisa ficar cortando toda hora, também sabe o que é. Cada um é especialista dentro da sua própria visão. Isso pode nos acrescentar. Porque se eu acho ruim, não sei o que a barba é assim, outro vai poder falar, não, mas assim, talvez, dá certo, dá errado, já viveu isso. A gente começa a compartilhar o nosso conhecimento e todos crescem muito com isso. Cada um tem as suas experiências. Por isso a reunião é muito importante. Por isso que a reunião, tendo como prioridade a sintonia, todos nós estarmos numa mesma vibe, todos como um só, assim nós recebemos a Torá. Muitas vezes na Torá, nos nossos momentos de glória, é usado a linguagem singular para dizer tamanha união das pessoas. Quer dizer que elas eram todas iguais? Não. Isso é uma mentira. Aquele que quer vestir todo mundo igual para criar uma identidade, ele está criando uma identidade baseada na casca, na clipá, na parte exterior, estereótipo. E não no interior. E tudo começa com o interior. A humildade, amar a Deus, isso vem de dentro.
Não é a roupa que a gente está usando, não é o quanto a gente ganha por mês, mas o quanto a gente dá valor à nossa vida, às pessoas que estão ao redor, às nossas oportunidades de trazer luz. Isso é santificar. E vejam a tradução que o Mal leu. Nós te santificaremos e reverenciaremos com um tom harmonioso. O que quer dizer harmonioso? Todos juntos, todos como um. Uma coisa boa, uma coisa prazerosa. Não existiria essa harmonia se houvesse... E a gente se compara aqui aos serafins, aos anjos. O que quer dizer isso para aqueles que acreditam em anjos? Os anjos, de acordo com as definições daqueles que acreditam, são seres que não possuem livre-arbítrio, seres espirituais, mensageiros divinos, que existem apenas para obedecer ao Criador. Certo? Eles fazem tudo alinhado, como um exército, onde todo mundo levanta a perna direita e a esquerda ao mesmo tempo, todo mundo grita ao mesmo tempo, todo mundo faz ao mesmo tempo. É muito bonito isso. A gente vê isso quando na reza, na tefilá, a gente canta todo mundo junto. Fica uma só voz composta por várias. Nós nos alinhamos nesse momento, mas a diferença entre nós e os anjos é que nós estamos fazendo isso porque nós queremos, porque nós temos prazer em estarmos uns com os outros, porque isso nos engrandece. E essa, por exemplo, é a magia da nossa sinagoguinha, humilde e tão baby ainda, não tem nenhum ano de existência, que existe essa energia lá, todo mundo no momento que está ali sente essa coisa acontecendo. Isso é revelar a santidade, que é uma coisa tão difícil da gente conceituar, mas tão fácil da gente sentir, quando a gente se propõe a seguir um caminho juntos e percebe a força que isso cria. De preferência, não no momento de sofrimento, de perigo e de desespero, e sim quando a gente procura isso por vontade própria, por interesse em viver melhor, em dar passos conscientes na nossa vida e nos alinharmos a uma ideia, a um conhecimento que tem 3.800 anos e que foi passado e que muitos batalharam para poder continuar vivo e transmitiram isso às escondidas ou não, da forma que puderam, para que a gente hoje tivesse essa liberdade de escolher isso, independente do que a gente vê acontecer ao nosso redor. Aí continua aqui do chá. Kadosh, 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 Adonai Tzevaot, Melo, Chol Haaretz Kevodot. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O que quer dizer que a terra está cheia da sua glória? Se preenche com a sua... O que é a glória divina? A sua plenitude. Eu pergunto, quem aqui tem filhos? Que eu não tenho. Eu tenho um monte. Qual é a glória de um pai em relação ao seu filho? Aí, Anderson. Qual é a glória de um pai em relação ao seu filho? Se você puder, escreve o Anderson, porque o áudio está baixo aqui. Você pode falar enquanto isso, que é o legal Ou dele. seja, você dá a tudo aquilo que for digno e tudo aquilo que ele necessitar. A glória de um pai é ver o filho aprender alguma coisa e não precisar quebrar a cara. E poder chegar talvez até mais longe do que o pai pode chegar na sua vida. E o pai se esforça para dar para o filho muitas das coisas que ele não teve acesso. Qual é a glória do nosso pai se a gente pensar que foi ele que criou o mundo? Aí já é Nós muito, né? existirmos para o mundo. Nós fazermos do mundo que ele criou um lugar melhor, porque ele deu o poder na nossa mão para fazê-lo melhor ou pior. E tantas pessoas profanam a sua vida, a sua existência, a sua história, fazendo mal para o outro, sendo egoístas, sendo preconceituosos. Deixa eu ler o que o pessoal está escrevendo aqui, só em ordem aqui rapidinho. Então, ponto de convergência, bom, vocês já se definiram aí. O final, o resultado é um só. É o que eles estão escrevendo aqui, que é exatamente isso. A gente está se alinhando a esse propósito. Se cada filho fizer a vontade do nosso Pai, toda a humanidade vai andar no mesmo caminho, toda a humanidade vai chamar Deus pelo mesmo nome, independente se é judeu, árabe, cristão, não sei o que, qualquer religião, vai entender que se existe Deus, é um Deus que tem que nos fazer viver melhor, nos fazer buscar justiça, acima das nossas próprias verdades, que nos fazem achar, às vezes, que somos melhores que outros, ou que podemos tomar determinadas atitudes que não são as melhores. Jesus sabe que uma atitude boa sua muda o mundo. Oi? Uma atitude sua boa pode mudar o mundo. Uma atitude sua boa pode mudar o mundo. Vejam o que a nossa querida Lídia, que é mãe, escreveu. A glória de um pai ou mãe
acho que é deixar o filho melhor que a si mesmo nesse mundo, que foi mais ou menos o que a gente falou. Poxa, eu quero dar para o meu filho condições e conhecimento para ele poder ir mais longe. E pessoal, a que parte da nossa história isso se remete, senão Avram, Yitzhak e Yaakov? Não existia Torá, não existia judaísmo, não existia nem... Existia Deus, mas não existia como uma convenção. Formalizado até tinha, porque tem a teoria de que os fenícios, um dos deuses que eles adoravam era o Criador, El Elyon, Deus superior. Mas até aí não existia essa convenção, não existia nada, e ele falou, peraí, eu quero que meu filho não siga o caminho que o meu pai seguiu, porque eu tive que desviar dele por entender que ele enganava as pessoas. Não julgando ele, mas constatando. Ele vendia esperanças em forma de estátuas, que não realizavam a necessidade de ninguém. Eu vou seguir um caminho diferente, onde eu, podendo ou não, ou da forma que eu puder, vou tentar te ajudar a ir mais longe, a resolver o teu problema, ou a sanar a tua aflição, ou no caso aqui do menino, não cometer um suicídio, Deus nos livre, sabe, receber o apoio, um ombro amigo. Quantas pessoas não sofrem com a solidão? E vejam todos vocês se aqui nesse momento a gente tem motivo, nesse momento, para se sentir só, ou para sentir que nós não somos parte de algo muito maior. Esse é o nosso objetivo. E é justamente esse alinhamento que a gente revela na Kedushá. Shema Israel, como disse nosso Hazan da Keilat Yad Eliyahu, Davidson. Shema Israel. De novo a ideia que nos unifica. Só existe um caminho. E a gente deve buscar se alinhar a ele. Ah, mas tal linha, tal rabino, tal pessoa, fanático, não fanático, dentro, fora. Certo. Não devemos devolver na mesma palavra. É o que o Leandro falou antes sobre as bombas. Cada um de um lado vai achar a mesma coisa, ainda mais se a gente devolver com porrada. Se me permitem uma leitura, todos vocês, eu já até tirei um screen aqui do meu celular, porque eu vi uma coisa que acho que Gandhi falou. Prestem todos muita atenção, pena que o Mal não está aqui, mas ele vai ouvir. Do Gandhi. Gandhi, quando estudava Direito na Universidade de Londres, tinha um professor, Peters. Você ouviu o começo? Não. Gandhi, quando estava estudando Direito na Universidade de Londres, tinha um professor Peters que não gostava dele. Mas Gandhi não abaixava a cabeça. Um dia o professor estava comendo no refeitório e sentaram-se juntos. O professor disse, Senhor Gandhi, você sabe que um porco e um pássaro não comem juntos? E então ele respondeu, ok, professor, já estou voando. E foi para outra mesa. O professor aborrecido resolve vingar-se no exame seguinte, mas ele responde brilhantemente todas as perguntas. Era um grande aluno. Então resolve fazer a seguinte pergunta. Senhor Gandhi, indo o senhor por uma rua e encontrando uma bolsa, abre-a e encontra a sabedoria e muito dinheiro. Com qual deles ficava? Claro que com o dinheiro, professor. Ah, pois eu no seu lugar ficaria com a sabedoria, responde o professor. Tem razão, professor. Cada um ficaria com o que não tem. Afiado. O professor furioso escreveu na prova, idiota, e lhe entregou. Gandhi recebeu a prova, leu e voltou. Professor, o senhor assinou a prova, mas não deu a nota. Eu não sei se esse é o melhor exemplo de como responder com inteligência e sem violência. Mas quando a gente responde com violência para alguém, porque esse alguém está disseminando violência, a gente apenas multiplica a violência. Concorda comigo, Mal? Eu aprendo muito isso com você. Não de multiplicar a violência, mas de que se a gente responder dessa forma, o que a gente vai produzir? Não, mas eu estou sendo agressivo para botar esse cara na linha, porque é isso que Deus quer dele, não sei o quê. Não sei... O que a gente está criando com isso? Que consciência é essa? Eu estou simplesmente escravizando ele para que ele seja um robozinho? Você não é um anjo, você não é um escravo. Você é um filho. Você carrega uma consciência do propósito maior, certo? Quer missões maiores que essa aí?
Exatamente. A gente tem que ter a sabedoria para responder e não jogar pedras de volta. Tentar buscar um esclarecimento, um despertar da consciência. Esse é o nosso objetivo. E quando a gente coloca dessa forma, não existe um maior ou menor. Ninguém é maior do que ninguém. O único momento que a gente deve olhar para baixo para outra pessoa é quando a gente vai ajudar essa pessoa a se levantar. Porque do contrário, isso é uma profanação, isso é uma idolatria, isso é uma vodazará, um trabalho que não se justifica. Isso vai contra. Se você acha que você é o centro do mundo, o que você está contribuindo? Com a sua luz, sua beleza? Não é bem por aí, né? Muito interessante, né? A gente fica revoltado, a gente fica com raiva, isso é humano. Mas qual é a maneira que a gente vai retribuir para resolver? Temos exemplos da Torá de humilhação. Temos exemplos, muitos exemplos. Vários. E o principal deles eu acho que é o primeiro, Avraham Avinu. Ele tinha um bom olhar, tudo ele conseguia entender. Não, vamos tentar aprender alguma coisa construtiva. Porque assim até a maior das tragédias ganha um motivo, por que aconteceu isso? Para que a gente pudesse aprender. O que Gamzu Letová, também isso é para o bem. Como que a gente olha esses dois casos que eu citei no começo do estudo, de dois jovens, um que se matou e um que sofreu um acidente. Isso para nós, uma tragédia como essa, que a gente sente como se fosse na nossa própria casa, Deus nos livre, nos faz perceber o que é, que Deus está querendo chamar a nossa atenção. Não está sendo suficiente o quanto cada um de nós já está fazendo todo dia e ralando e buscando. A gente precisa ainda de mais sensibilidade, a gente precisa de mais senso humano, a gente precisa tentar quebrar essa resistência que o outro às vezes nos impõe com uma verdade absoluta, tentando ir através do bom senso. Gente, o bom senso é uma coisa que é sagrada, é uma coisa que é uma linguagem tão poderosa que ela é universal. Outra definição de sagrado é universal, é algo que tem o poder de quebrar qualquer barreira e tocar o íntimo de cada um e falar, puxa, não, isso eu concordo. Pô, não concordo com ele naquilo, mas nisso eu concordo. E é de novo a gente encontrar e valorizar as semelhanças. Interessante. A gente desviou de novo daqui do chá, mas é isso aí. Que tal o nosso horário? Baruch Kevod Adonai Mimkomo, bendita é a glória do Eterno na sua mansão, em tuas palavras está escrito dizendo. De novo, só para retomar a ideia da glória, que acho que foi ela que a gente saiu do assunto, mas a glória de Deus é o quê? É ver seres humanos independentes escolhendo seguir um caminho de criação, escolhendo seguir um caminho que vai acrescentar. Por que eu não posso cumprimentar as pessoas que passam por mim? Ah, mas ele não me cumprimentou, a norma da educação diz que... Isso já é uma evolução, naturalmente. Mas eu preciso me alinhar com isso também. Por que não falar para todo mundo bom dia, boa tarde? O ideal talvez seria até na rua, mas é complicado, tanta gente. Já não dá mais, antigamente Mas não. os caras é um idiota. Mas eu sempre falo, vão te taxar de palhaço. Mas você vai em sabe? cidade interior. No nosso, é assim, é Vou assim. falar nele interior. Aí você vai falar assim, não, você assinou, mas não me dá nota. Poxa, no nosso prédio, pessoas que moram literalmente elevador. com a gente No entra no elevador. elevador e não consegue falar uma palavra. Eu digo mais, se a gente está de kippah, está escrito judeu na nossa testa, Israel, a gente tem uma obrigação moral de puxar papo com a pessoa, quebrar o gelo, quebrar a inércia que nos individualiza, nos isola. Israel é reunir tudo que Deus criou e fazer disso uma coisa boa. E não essa vida maluca que a gente vive, e não esse mundo de valores inversos. Por isso que o referencial tem que ser tão forte. Porque senão acontece o que o Nando Reis fala na música, o mundo está ao contrário e ninguém reparou. A gente já reparou e mesmo assim não muda as coisas. A gente precisa de mudar, a gente precisa evoluir. Ação. Tem a última partezinha, se não me engano, do Tratado Talmúdico de Brachot, fala Amar Abelazar, Amar Abichanina. Isso está na nossa reza de manhã, no fim do Enkel Reino, antes de Aleno Lechabeach, na página 115 ou 16. Amar Abelazar, Amar Abichanina. Quem quiser pode depois olhar direto na tradução do Sidur. Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Baolam. Estudiosos de sábios multiplicam a paz no mundo. O que quer dizer estudiosos de sábios?
Segundo a leitura judaica da coisa, são aqueles que sentam para estudar a Torá, estudar o Talmud, estudar os conhecimentos que foram transmitidos. Beleza, vamos se limitar a isso nesse momento. Aumentam, multiplicam a paz no mundo. Estudar a Torá multiplica a paz no mundo. Sheneemar, como está escrito, que agora não me lembro de que profeta. Vechol banai limude Adonai, todos os teus filhos que estudam o conhecimento divino, verav shalom banai, fazem com que seja abundante a paz entre os filhos. Al tikre banai ela bonai, não diga seus filhos, e sim seus construtores, aqueles que buscam o ensinamento divino, aqueles que buscam o ensinamento do Criador, que buscam somar, fazer a sua vida ter um significado, são os construtores da paz. Aqueles que extraem o verdadeiro significado que a Torá, o ensinamento divino, quer nos transmitir, eles constroem a paz no mundo. Eles entendem, como disseram os Chachamim, os sábios no Talmud, que a Torá não foi dada somente para servir de instrumento para a construção da paz, porque o ser humano por si só provou muitas vezes que apenas a nossa verdade não é suficiente para construir uma paz. A prova é as 10 gerações, desde a criação do mundo até o dilúvio, e depois mais 10 gerações até a geração de Avram Avinu, onde já havia Sodoma e Gomorra e tantas outras sociedades que se autodestruíam, dado o nível de corrupção e qualquer semelhança com os dias de hoje, como eu gosto sempre de falar, não é mera coincidência, é um fato, é a realidade. Falta de hospitalidade, tratar aquele que é estranho, que a gente não conhece, é estranho, mal, como se nós tivéssemos o direito de diminuir alguém. É o primeiro juízo aí. Vejam só que contrassenso, o profeta Isaías, eu já olhei. Vejam só que contrassenso, nada mais antijudaico do que tratar mal um estranho, um forasteiro, alguém que veio, que a gente não conhece e que quer conhecer o nosso. Isso é antijudaico. Se a gente olhar o nosso texto, isso é antijudaico. Quantas vezes a Torá fala isso claramente, que nós devemos tratar bem, que devemos amar ao estrangeiro, ao forasteiro, ao estranho, como nós nos amamos a nós mesmos? E hoje a gente pode falar nada mais judaico do que rechaçar. Então, na verdade, vamos dar nomes mais claros, na verdade. Judaico não, nada mais abrâmico não. Abrâmico também não é a melhor definição. Mas nada mais inerente à Torá, a vontade de Deus expressa na inspiração, na Torá escrita. Nada mais da Torá do que receber bem a todas as pessoas, inclusive aos estranhos. E nada mais judaico, lamentavelmente, com a denominação que nos caracteriza hoje, do que desprezar, rejeitar, rechaçar, maltratar pessoas que querem buscar um conhecimento. Então, e eu pergunto, isso é fazer o bom uso do conhecimento que Deus compartilhou conosco? Só ele primeiro aqui, desculpa. Porque assim, é que senão assim, pela profecia, ensina que todo mundo tem que aprender as línguas, o hebraico, isso e aquilo, né? Todo mundo ia falar universalmente o hebraico. Se ninguém receber... Eu acho que todo mundo vai falar a mesma língua. Mesmo que cada um continue com o seu idioma, sim. Eles vão falar a mesma língua. Vai rolar uma sintonia maior. Sim. Essas traduções, elas são muito perigosas. A gente tem que interpretar um pouquinho, porque não é que todo mundo vai falar o hebraico. Vai todo mundo na mesma vibe. Não é que Deus vai ter o mesmo nome. A gente fala, não, seu nome será o seu nome será o seu nome terá o mesmo significado. Ele não precisa ser o mesmo nome, ele terá o mesmo significado. Não importa, judeu, não sei o que, ateu, todos vão falar, não, Deus é isso. A questão que eu tava não vai falando ter ateu nessa perspectiva. Mas... Como é que todo mundo vai aprender o hebraico, a tradição judaica, se não tem como receber o próprio povo? Se os próprios povos rejeitam o outro povo. A tradição, ela vem justamente da Torá. O nosso objetivo não é necessariamente pegar a Torá e mostrar, assim, exibir ela para o mundo. Sim. Mas utilizar o conhecimento que ela nos transmite para tentar aperfeiçoar o mundo. Para todos aqueles que quiserem receber e para aqueles que não quiserem receber, através do diálogo, da interação que é necessária. Independente de querer ou não querer, não é catequizar, né, obrigar ninguém a se converter nem nada. Da mesma forma que não é não receber ninguém. Não sei quem viu, quantos daqui viram hoje o post polêmico que eu fiz no Face,
falando da conversão. Muitas pessoas confundem o nosso não proselitismo, que eu também acho relativo, porque existiu casos de proselitismo de nossos líderes, exemplos claros, e se mostraram necessários naqueles contextos, mas muitos confundem o não proselitismo com não aceitar pessoas que querem se converter ou retornar ao judaísmo. E isso nada mais é do que ignorância. A pessoa não estudou a história e aí fala, não somos proselitistas, portanto você não é bem-vindo aqui. Uma grande ignorância. Isso é uma interpretação humana da coisa. É você transformar a Torá, desculpa com todo respeito, em Adolf Hitler. Você está usando ela para segregar, para diferenciar. Que paz você está trazendo para o mundo? É muito claro isso. E se a gente se reúne 3 vezes ao dia na sinagoga para falar em sintonia as mesmas coisas, é porque a gente precisa ter uma consciência conjunta, algo que nos identifica e que nos diferencia. E aí está a certificação que você trouxe no começo da aula. Essa diferenciação é o nosso propósito de juntos buscarmos sermos pessoas melhores, acrescentar mais, tratarmos bem as pessoas, tratarmos bem a nossa família, tratarmos bem as pessoas estranhas, colaborarmos com o mundo, colaborarmos com as causas justas, combatermos todo tipo de injustiça, todo tipo de violência. A gente fala tanto do Holocausto, que foi a última grande perseguição que a gente sofreu, mas não acontece hoje. Na África, na Coreia do Norte, no Oriente Médio, na Síria, no Iraque, sei lá, no Irã. Quanto a gente se sensibiliza com isso, gente? E eu estou perguntando aqui para vocês da forma como eu me pergunto, mas eu ainda pergunto com mais veemência para amigos meus cristãos, de fé cristã. Como é que fala? Seus compadres de fé estão sendo perseguidos. Eu lamento isso, porque eu sei o que é sentir na pele ser perseguido como judeu. A nossa história nos... E eu lamento por isso, eu tento conscientizar pessoas, mas eu pergunto para os amigos da fé cristã, cadê? Vocês não vão fazer nada, porque é lá, não é aqui? Que diferença faz? Mesmo Jesus deve estar lamentando, que você fala que é o filho, ele não ensinou isso aí. Você tem que defender. Não tomar atitude significa fazer aquela coisa que eu falei. O que quer dizer amar a Deus? Eu te amo, seu lindo, maravilhoso, poderoso. Isso não é amor, gente. Talvez paixão, mas não é isso. Né? Amar é uma coisa muito maior. Perseguiram o nosso povo tanto para a gente não fazer isso com os outros povos e combater outros povos que fazem isso com outros povos. E por isso também a gente tem que fazer alianças com árabes que são contrários ao fanatismo que mata, à violência. É muito importante a gente trazer eles para o nosso lado. É muito importante a gente trazer evangélicos para o nosso lado, não quer dizer fazer com que eles sejam judeus, mas entender que nós estamos seguindo o mesmo caminho de fé, isso não é nenhum absurdo. Porque cristãos perseguiram todos esses... Não importa isso, agora a gente tem que fazer a diferença. E a nossa identidade judaica só vai se abalar nessa mistura, nessa aproximação, se ela não estiver forte, se ela não for concreta o suficiente dentro do nosso coração. Se a gente não estiver buscando entender isso. Ninguém é menos ou menor do que ninguém. Inclusive existe, aproveitando que eu entrei na polêmica de Jesus, mas a gente tem que finalizar já, existe um rabino Chabad, que foi considerado, não sei se eu já falei isso em alguma aula, um dos 10 rabinos mais influentes dos Estados Unidos, agora. E ele é jovem, tem 40 e poucos anos, eu acho, e escreveu 2 livros muito polêmicos, mas ele é um Chabad e ele escreveu isso como uma pessoa ortodoxa escreveria, ou seja, colocando todas as fontes para as coisas que ele está alegando. Ele não está jogando palavras ao vento. Um chama kosher sex, sexo kasher, por incrível que pareça, é um tabu. E o outro chama kosher Jesus, Jesus kasher. Não quer dizer que ele está transformando, ou que pelo fato dele ser rabado, ele pode fazer piadinha, não sei o quê. Mas eu estou falando sério porque é realmente um livro muito interessante, eu já li uma boa parte dele. Dá para pegar pela Amazon, só que em inglês, lamentavelmente. Eu digo isso porque eu não entendo tudo, né? Mas ele mostra que, pera lá, alguns dos valores que são colocados, que ele pregava, são valores que estão na Torá e que aqueles que compunham o establishment, aqueles que estavam na liderança e que faziam um papel político, suprimiam, ensinavam aos seus filhos, mas não davam esse exemplo. Por que ele chamou tanta atenção?
para nós, isso não torna ele o salvador, até porque o mundo não foi salvo. Simples assim. Mas também não deve torná-lo um inimigo. Ah, mas o Talmud colocou assim, assado. Tudo bem, vamos com calma. Hoje a gente tem alguns recursos além do Talmud e alguns recursos que nos permitem entender também porque o Talmud foi tão duro contra ele. Porque os seguidores foram colocados contra nós. E seria muito mais fácil a perseguição se legitimar e se justificar contra os judeus se os judeus odiarem Jesus. De novo, não estou querendo dizer que ele é o nosso salvador nem nada, mas muitas das coisas que ele afirmou, principalmente aquelas de caráter humano, estavam basadas na Torá. A gente não pode ter medo de afirmar isso. Exato. E isso também deve nos aproximar daqueles que seguem essa fé. De novo, sem nos misturarmos naquilo que nós estamos convictos. Estamos convictos que ele não foi o Salvador, o mundo ainda está precisando. Nós somos os salvadores. Cada ser humano que toma consciência disso, ele é um potencial salvador. E talvez a verdadeira salvação só venha quando a humanidade entender que não é um nome, que não é uma pessoa que vai, não é o Martin Luther King, o Mandela ou o Lula. Não é um nome, é uma ideia. É uma ideia que é universal, uma ideia que nos faça seguir todos no mesmo caminho. Porque aí, dentro dessa ideia da consciência, Cada um se salvar, se salva tudo. nós vamos realizar exatamente o que todas as profecias dizem. E a última frase daqui do Shai: Imloch Adonai leolam, Elohai Tzion ledor vador, aleluia. O Eterno reinará para sempre sobre, sendo Deus de Tzion para todas as gerações, aleluia, louvemos a Deus. O que quer dizer isso? Essa referência vai se manter para sempre. E a gente precisa dela justamente para tentar trazer luz para a nossa vida individual, para a nossa vida familiar, para a nossa vida comunitária, para a nossa vida enquanto povo, enquanto uma família maior e no grau ideal total, vamos dizer assim, a nível de humanidade também, sem essa barreira, sem essas diferenças, porque o objetivo maior é justamente esse. A verdadeira redenção é aquela que vai acabar com a violência, com as guerras, e até, como disseram nossos profetas, com a morte, que a gente possa ver isso. Sabe, eu quero só falar uma coisa. Por favor. Eu fiquei assim, horrorizado que a gente viu quando começou a ebola na África, né? Assim, no princípio, assim, as pessoas não deram a mínima opinião pública, ninguém falou nada, eles só começaram. Porque era nada, ele só começou a olhar quando começou a ir para a Europa, para os Estados Unidos. Ah, não, então vamos acabar. Mas enquanto estava achou tá vendo vacina, tá? Enquanto estava tipo assim, as pessoas não deram opinião, quer dizer, morra, é pobre, então morre. Era essa coisa. Até comentei com meu pai, falei, mas África, quem quer olhar para a África? Eu falo, mas... Até hoje, né? Até hoje. Quantos países da África não vivem em guerra civil, violência, e os diamantes de sangue, não sei o quê. E na Coreia do Norte é Alemanha nazista escrita. Se não é pior, se é que dá para ser pior, é um negócio surreal. Todos nós temos que ser militantes de direitos humanos, por assim dizer, de todas essas coisas, porque é isso que é a realidade, o princípio da coisa. E, enfim, vamos ter que terminar por aqui. A bateria também aqui já está indo pro...